Olá para esse caríssimo internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Muitos Sonhos. Hoje trago a conversa Lloyd, ela que é uma sonhadora como eu e você. Lloyd, os ventos dos bons sinais dizem-nos que está bem de saúde, confirma? Graças a Deus, sim. Para começar, a nossa primeira paragem é mesmo na sua infância. Que recordações traz desta época, começando das boas? Olha, eu acho que eu ainda estou na minha época de infância, porque eu nunca deixei de ser criança, pelo menos aos olhos dos meus pais. Então, mas rebobinando um bocadinho mais a minha infância. A minha infância começa no bairro de Nicajuína. Eu nasci e cresci lá até, sinceramente, os meus 17 anos, se não estou em erro. 16 anos, desculpa, que foi quando eu terminei a escola, o ensino secundário, né? A 12ª. Sim, terminei com 16. Uau! Por volta dessa altura, meus pais mudam-se para o bairro de Tchumena, onde vivo até hoje. Ainda estou na casa deles, de favor. Esfregam-me isso na cara todos os dias, o que é bom, porque é o combustível que eu preciso para saber que amanhã eu preciso ter o que é meu. Então, a minha infância foi basicamente dentro de casa. Isto porque a minha mãe não era o tipo de pessoa que gostava que as suas filhas, nós somos 3, ficassem na rua, brincassem com areia, essas coisas todas. No entanto, minha mãe é costureira e por causa disso eu também aprendi a fazer as roupinhas das bonecas, que mais tarde as bonecas cresceram, começaram a ver as minhas primas e tal, e pronto. Outros episódios da minha infância é o ser excluída de muitas brincadeiras, justamente por não ter este comportamento de brincar com todas as outras crianças, ficar sempre dentro de casa. Então, quando eu era na escola, era triste aquilo, porque todas as crianças sabiam jogar aqueles jogos e eu era aquela que, nem como todo jogo, ser mas serem sentimentos. O que teria, para além desses episódios que deixou aqui ficar, o que teria marcado a sua infância? Vários episódios marcaram a minha infância. Para quem não sabe, eu fui ginasta até a 7ª classe. Tive de deixar por causa da escola. Minha mãe acreditava que a única forma de eu realmente me aplicar na escola era deixando a ginástica artística, que era uma coisa que eu amava de paixão naquela época. Eu olhava para aquilo e eu pensava, olha, eu sou a Bárbara. Eu fico do ponta dos pés, eu abro as pernas, está tudo nice. No bom sentido, ginástica, estamos a falar de ginástica. Então, esse foi um momento marcante, largar a ginástica artística, que era para estudar mesmo, porque era algo que eu precisava como desporto, mas eu não tinha certeza se aquilo me levaria a algum lugar depois. Não podia me aplicar de todo na ginástica. E outro momento marcante é quando eu sofro um acidente, aos 14 anos, um acidente do tipo atropelamento, em que eu perco todas as chances de voltar à ginástica artística, porque a minha ideia sempre foi, ok, vai passar a 7ª, vai passar a 10ª, vai passar a 12ª, que são as classes de exame, e depois disto eu volto à ginástica. E aos 14 anos eu vi o meu sonho a passar-se. Ok. Foi um momento muito difícil para mim, porque depois deste acidente foram 2 anos de fisioterapia, mas também foi o melhor momento da minha vida, porque eu descobri o que é a amizade, o verdadeiro sentido e significado desta palavra. Porque as pessoas que estiveram comigo não eram pessoas que estavam comigo por pena, mas por suportar de verdade, porque eu sou uma pessoa muito chata. Literalmente muito chata. E eu consegui perceber que o amor é a coisa mais bonita que existe. E quando a pessoa te ama, tu vês. A pessoa mostra de 1001 maneiras que realmente esta pessoa te ama. E depois deste momento, eu engrenei na carreira do modelo. O que foi muito bom, porque na época, depois do meu acidente afetou-me muito a perna esquerda. Eu praticamente mancava naquela época. E tinham-me dito no hospital que eu não poderia mais usar salto. E eu gostava daquela coisa de salto, botar-se pé e tudo mais. Disseram que eu não poderia dar de salto, que eu não
voltaria a correr. Não pelo menos num determinado período. Até hoje eu tenho dificuldades para correr. Então, vem lá, espero que ninguém me assalte, porque eu não vou correr. Não vou correr, eu vou ficar estática. Porque não tenho para onde correr nem como correr. Mas consegui, graças à agência, eu estava na Cine Model na época, comecei a andar de salto. Todos os dias eu voltava para casa com dores. Eu chorava e tudo mais, era aquela coisa. Pelo menos o salto tem de voltar a usar. E graças a Deus, hoje em dia as pessoas acham que é um estilo próprio. Muitos nem percebem que isto é uma deficiência adquirida da vida. Mas eu mesmo às vezes me esqueço. Só a temperatura gosta de me recordar. Mas prontos. E quando passaste por este momento um pouco difícil ou triste da sua infância com o acidente, quem mais te apoiou e como é que foi para ti descobrir que na verdade existem pessoas que estão connosco na vida, mas não estão para nos apoiar, são pessoas que, digamos que, são falsas e tudo mais. Como é que foi para ti e como te sentiste? Eu sou uma pessoa de gênio difícil, ok? E em algum momento as pessoas que me apareceram no hospital eu olhava e dizia, não, esta pessoa veio confirmar se eu estou viva. Não, porque realmente se importa com a minha pessoa. Mas há pessoas que, por exemplo, e é um grande exemplo, é a minha melhor amiga, ela chama-se Alfetrina Boa. Esta jovem é o meu lado bom, eu costumo dizer isso, porque eu acho que eu sou uma pessoa má. Não sou na verdade, mas eu acho. E ela é o meu lado bom porque ela é tudo aquilo que eu acho que se eu pudesse ser, eu seria. E ela tem um coração magnífico. A jovem me ia todos os dias ao hospital visitar. Quando eu saio do hospital, ela ia todos os dias para a minha casa buscar-me e deixar. E olha que naquela época eu andava, que era uma beleza. Praticamente não andava, eu me arrastava para a escola. Eu me arrastava para a escola e ela estava ali junto comigo todos os dias. E aquilo para mim foi a maior prova de amor que alguém podia fazer ou mostrar-me. Tirando os meus pais, eu sou a cruz deles. Então eles tinham mesmo de estar ali. E tu tens irmão, não tens? Tem, pois. E todos nós temos aquilo de... Por mais que a gente seja irmão, em algum momento a gente briga, a gente discute e parece que a gente não se ama. Mas nestes momentos tu percebes o quão importante aquela pessoa é para ti. Eu vi minha irmã chorar por mim. Jesus, hoje eu fico muito elogiada por isso. Ela pode discutir comigo hoje, mas eu sei que ela me ama. No final do dia ela me ama, porque aquele momento quando tu pensas que tu estás para perder aquela pessoa é quando tu te dás valor àquela pessoa. E isso aconteceu e eu, graças a Deus, eu acho que dou valor suficiente aos meus pais, à minha amiga, à minha irmã, que são as pessoas mais importantes para mim. Para além das pessoas que estiveram lá a te apoiar, pois porque serviram de um grande incentivo, mas aquele incentivo próprio que vem do nosso interior. Posso dar um exemplo? Se tu, por exemplo, digamos que eu quero fazer algo, tenho uma deficiência, mas o que me motiva a lutar por essa coisa? Olha, eu em particular, num certo momento eu não tive motivação nenhuma da minha parte. Eu fiquei tipo, eu não vou andar. Acabou-se. Não vou andar. E quando eu via as pessoas das outras camas, cadeira de rodas, eu ficava, será que isto aqui é o meu futuro? Mas em algum momento tens que recordar que Deus escreve certo por linhas tortas, ou talvez seja mesmo a caligrafia dele. Eu ainda não percebi esta filosofia. Mas há certas coisas que acontecem na nossa vida que é uma chance. A gente pensa que está a perder, mas é uma chance de tu ver as coisas por outro ângulo. E em algum momento este acidente fez com que eu crescesse um pouco mais rápido do que seria o normal para mim. E ele deu-me um choque de realidade. A pessoa tem que ter fé, tem que saber que o mal passa em algum momento, pode demorar, mas passa. Formada em recursos humanos, foi modelo, bailarina e tudo mais.
Como é que foste parar nestas áreas, digamos que um pouco diferentes? Eu fiz esta formação por dois motivos. Primeiro porque os nossos pais têm uma questão colonial de que certos trabalhos é que terão-nos certos futuros. Foi por influência. Minha mãe é gestora, mas não gestora de recursos humanos. E aquele de que, filha, gestora de recursos humanos toda a empresa precisa, tu podes ir para lá. E ok, mamãe está a dizer, então vamos fazer isto. E outra questão é a questão de não conseguir lidar com as pessoas. Eu sempre tive uma grande deficiência em lidar com as pessoas. E talvez seja porque eu sempre achei que a minha irmã fosse a pessoa mais simpática do mundo, porque com ela as pessoas, né, e comigo as pessoas... E hoje eu consigo perceber que era o meu jeito de ser na época, porque eu era mais fechada e minha irmã era muito mais aberta. Porque aquela pessoa de sorriso na cara era minha irmã e aquela pessoa desconfiada olhar para ti tipo, queres o quê? Eu. Então, o recursos humanos foi por esta razão, porque foi um engano da minha parte, porque não é a minha área de sonho, vocação também não. Eu acabei descobrindo que eu nem sei para o marketing. No entanto, fui fazer cursos humanos, mas o que é mais uma coisa no currículo? Nada, a gente resolve depois. Agora, a questão do modelo é exatamente porque minha mãe é costureira, eu era a boneca dela. Então, aquilo de pensar que, olha, se a mamãe já faz roupa, eu posso ser modelo, depois a mamãe vira estilista e depois... E pronto, assim foi. Minha mãe gostava muito de me vestir, gostava de me ver de saltos, bonequinha mesmo, a boneca de casa, sou eu. Então pronto. Agora, ginástica era mesmo por causa de ver as Olimpíadas e tu ficavas tipo, uau, um dia o estádio todo cheio, eu aqui a fazer aquilo, campanhotas. E pronto, mas o sonho acabou. Graças a Deus tive algumas apresentações como ginasta, na época que era o presidente era Cabuza, eu já me apresentei para ele, no Centro Cultural Tinza. Na época até tinha minhas fotos no centro. Hoje em dia acredito que já não tenho minhas fotos lá, nunca mais fui lá para ver, mas durante muito tempo tinha aqueles gestos famosa. Mas passou. E depois disso surge uma nova etapa, um novo episódio da sua vida ou do seu percurso, que é apostar no empreendedorismo, que é a Très Chic. De onde é que surge esse nome e como é que foi criar, de onde é que vem essa ideia, digamos que um pouco maluca, a criar esses mechas, porque é uma coisa fora do sério, fora do normal, digamos, né? Porque são mechas completamente diferentes, a durabilidade da mesma, e como é que foi para ti, sendo uma mulher, apostar nesta área? Primeiro, nós não somos apenas Très Chic. Esse é o grande erro de muita gente, pensar que nós somos só Très Chic. Nós somos Très Chic, brechó e decor. Isso é que nos diferencia das outras marcas. Mas, no entanto, eu fico só chamando Très Chic, Très Chic, Très Chic. Mas pronto, somos Très Chic, brechó e decor. Daí surge a nossa essência. Nós nascemos como um brechó a princípio. Isto no final de 2018, início de 2019. Concretamente, começamos a nossa atividade no dia 16 de janeiro de 2019, como um brechó. E, no entanto, naquela época, tal como agora, o mercado estava muito, muito saturado. E o grande problema, o nosso grande problema, os americanos, é que quando a gente descobre uma forma de fazer dinheiro, todos nós queremos fazer o dinheiro da mesma forma. E foi exatamente o que aconteceu na época. Havia muitos, vou dar mais uma vez ênfase a isto, muitos brechós na época. E quando há muitos brechós, há pouca demanda, há poucas clientes, porque todo mundo está a fazer a mesma coisa. Vamos vender para quem se todos nós estamos a fazer a mesma coisa? E a gente continuou, porque era o início, né? Era a primeira pedra. Então a gente continuou até que eu disse não, nós somos duas, eu sou co-fundadora, somos duas, a outra não aparece muito, mas ela existe. Somos duas porque duas cabeças pensam melhor do que uma. E não só, eu acho que a sociedade é sempre bom porque há sempre quem quer desistir e há quem diz não.
nós conseguimos. Então, por isso que eu sempre optei por sociedades. Embora também tenhamos nossas desavenças, de vez em quando. O que é normal, né? Super normal. Pior quando é de família. Tu tens aquela desavença e tu sabes que não pode dizer vai-te embora. Tu sabes que é da família, não vais mandar embora teu sangue. Não mandas embora teu sangue. Tu dizes sangue, dá a volta e vem. Dá a volta e vem. Então pronto. E a gente começou a vender primeiro dreads sintéticas. Depois de eu trançar, claro, porque eu sempre fui a primeira cobaia do dread. E o retorno foi gratificante. Infelizmente nós não conseguimos acumular o serviço e o produto na época. Então eu indicava a pessoas que eu reconhecia o trabalho, achava que realmente conseguiriam colocar aquilo na cabeça das meus clientes e que ficasse natural. Super! E graças a Deus eu achei as melhores pessoas na época. Aquilo foi correndo e depois disto entramos para o 2020. As coisas correram normalmente, continuamos com o brechó. Fizemos as nossas 2 primeiras feiras, dia 6 de abril e o dia 8. A ideia era, a princípio era dia 6 e dia 7, mas dia 7 era dia da mulher e dia 6 era o meu aniversário. Eu queria muito que fosse no meu aniversário e graças a Deus a gente conseguiu fazer a primeira feira junto com outros brechós na época. Quero acreditar que tenha sido o maior presente, né? Foi. Só que na época eu ainda não sabia me aplicar naquilo que é o marketing digital. Eu falhei muito nesse aspecto. Hoje em dia eu não faria o que eu fiz naquela época. Mas para o início foi muito bom. Então teve a sua aderência, mas não foi aquilo que a gente esperava. A gente investiu muito para aquele brechó, muito mesmo. E o retorno não foi o esperado, mas foi um início. Tivemos o dia 8, que foi em Maputo, foi Matola e Maputo, porque como agora eu sou da Matola, a minha ideia foi levar um brechó para Matola, porque todos os outros brechós aconteciam em Maputo. E eu já tinha estudado essa questão, porque as pessoas acham mais fácil se deslocar a cidade do que a Matola. Só que, no entanto, há muita gente da Matola que poderia fazer compras na Matola. E a ideia era essa, Matola primeiro, depois Maputo. Eu sou um bocadinho revoltada em algumas questões, tipo, ok, isso é meu, então temos que fazer onde é nosso. Então pronto. Depois desta feira, nós entramos num contrato, passa a publicidade, com a TV Sucesso, que era para decorar. Aí surge o Idecor da Trechinha. Começamos a fazer cenários na TV Sucesso, programa Pânico, durante esse ano. E mais tarde a Corona chegou. A Corona chegou com tudo e mostrou uma nova realidade da DRE. Eu decidi implementar o serviço de tranças. Eu comecei a estudar tranças. Comecei a aprender a trançar porque eu nunca fui trançar. As minhas bonecas não tinham tranças. Eram todas lisas mesmo. Então, comecei a formar-me para trançar e decidi incluir isto na DRE. Quando isto acontece, começamos ao domicílio, conquistar as clientes, fazer com que elas acreditem em nós, na nossa presença lá. E foi tudo em pompa. Claro que houveram muitos constrangimentos, primeiro pela questão de localizar a casa da cliente. O que muitas clientes não sabem é que quando tu não conheces uma determinada zona e quando a pessoa não sabe explicar-te, quem sofre é quem está ali para lá. Pois. E um episódio que não me perguntaste, mas eu vou te contar, que me foi muito marcante e eu disse chega. Foi quando uma cliente disse-me que vivia em Boquiço e ela vivia em Mucatinho. Eu estava saindo de Tchumênia. Esse dia eu tinha 2 marcações. Eu não fazia mais de uma marcação por dia. Isto por causa da questão da distância e tal. E nesse dia ela disse-me que dia seguinte ela faria anos e ela queria muito estar com as tranças. Eu tento sempre mostrar às minhas clientes o quão humana eu sou e tento sempre compreendê-las, porque eu quero que elas compreendam quando eu for a dizer, olha, este sábado não vai dar para trabalhar contigo, porque eu estou
ocupada porque eu tenho outra coisa para fazer. Porque eu acho que as pessoas têm que ser agitas, têm que saber ser agitas. E muitas das vezes nós não conseguimos ser isso. A gente pensa que, olha, sou cliente, estou a pagar, tens que fazer a coisa porque eu estou a pagar, eu vou te pagar. E para mim não é assim. Eu digo várias vezes aos meus clientes, o meu serviço não tem preço, tem valor. Se tu não compreendes o valor do meu serviço, de nada me vale eu dar-te o preço para tu pagares. Porque tu tens de saber as horas que eu vou ficar em pé atrasado. É a minha massa cinzenta, é o meu corpo, envolve outras pessoas também. E muitos outros fatores, é a energia, agora que temos no estúdio, é a energia, é a água, e a pessoa pensa que, olha, ela está cobrando tanto só para fazer umas tranças, e não é assim. Não é assim. Então, preço e valor são coisas diferentes, eu vivo tentando explicar isso às minhas clientes, que é para que elas percebam o porquê que eu tenho os preços que tenho. Porque eu agrego valor nos preços. Mas sim, esse não era o foco da conversa. Pois. Dando seguimento à nossa conversa, gostava de saber qual foi a reação dos seus pais numa primeira fase, quando decides entrar para o mundo do negócio. Eu sou filha de alguém que faz conta própria, meu pai. Eu não me recordo de uma vez ter visto meu pai dizer: estou a trabalhar a sofrer que vai fazer salário. Meu pai não faz salário, nunca fez salário. E eu tenho esse espelho em casa. Okay? Hoje em dia minha mãe também já é conta própria, então eu não tenho alguém que eu possa dizer: olha, estamos a contar dia 31, estamos a contar dia 20 para receber. Não, na minha casa nunca teve dia 20. Então, justamente por causa disso, eu acho que foi muito mais fácil para eles perceberem e dizerem: queres voar, passarinho voa. E foi o que aconteceu. Felizmente, creio eu não tive aquele apoio monetário dos meus pais. Aquele de: toma filha, vais começar a investir. Não. Meu pai tudo que me disse foi: queres fazer isso? Força, vais começar por onde? Basicamente, força, vais começar por onde? Eu disse: ainda não sei, mas eu vou começar. Eu disse: tá bem, tens o meu apoio. E o apoio por vezes não é monetário. Eu aprendi isso com os meus pais. Que o simples fato de eu dizer que vou te apoiar, eu vou te apoiar. Meu pai, infelizmente vocês não estão a ver tudo que está aqui no estúdio, não é muita coisa, mas o pouco que está aqui, meu pai esteve em todos os momentos do estúdio. Meu pai é o tipo da pessoa que, por mais que eu tivesse uma marcação e eu tivesse que ir trabalhar conta própria dele, se eu dissesse que eu preciso ir para o sítio X, meu pai virava o carro e me lavava. E isso para mim é o apoio dele. Minha mãe, se eu fosse a dizer: olha, senhora, eu 6 horas estou a sair, mesmo eu sabendo que, olha, há limpeza nesta casa, ela dizia: filha, tudo que eu posso fazer é limpar o chão depois de tu vareres. Então eu queria acordar assim, varer, e ela ficava a limpar. Apoiou-me. É um apoio, poderia ter dito: faça tudo e vai, mas não, ok, faça a metade, vai. E pronto, e esse foi o maior apoio que eu tive dos meus pais, graças a Deus. E eles nunca foram contra os meus sonhos. E eu tenho um grande problema: eu não conto as coisas quando eu não estou para fazer. Eu conto com o pé já na cova. Eu vou fazer coisa X. É assim que acontece comigo. E isso eu tenho que dizer força. E no força, dia seguinte eu já estou a ver a força que eu deu. São quase 2 anos como empreendedora. Como te sentes e qual foi o seu maior feito? Eu acredito que o meu maior feito eu ainda não fiz, mas provavelmente eu ainda vou fazer. Há quem olhe para mim e diga: o maior feito dela foi traçar a Neymar assim. Há quem diga: foi traçar a Tânia Gonçalves. Há quem diga: foi traçar a DJ Grace. Há quem diga: foi traçar a Tamir Moiana. Há quem diga: foi abrir o estúdio. Eu acho que todos esses são os meus maiores feitos. Já bem no início da abertura da 3 Chic, o mundo foi assolado pela pandemia da Covid-19. Como é que foi para ti ter de lidar com uma nova situação, um novo normal, bem no início do seu projeto? A pandemia trouxe-nos uma nova realidade.
facto. Mas também trouxe com ela oportunidades e riscos. Eu, a Lódia, a Garina, as oportunidades nos riscos, eu disse, vamos ver o que pesa mais. Porque tem que ser assim, quem não arrisca não petisca. Ok? E foi uma mudança brusca para as minhas clientes, porque elas estavam habituadas a ligar e dizer, olha que eu estou a no dia X, a minha casa é sítio X, tu tens de estar aqui. E quando eu disse, acabou a festa de eu andar, vocês que venham, porque agora é vocês que venham como quem diz, né? Porque eu saio do Tchumene para aqui, para o estúdio que está na cidade, e elas saem de vários pontos para aqui, que está também é a cidade. Então, no final do dia, a gente vai se encontrar aqui porque o que a maioria das pessoas pensa quando vê 3X, pensa, é um salão. Nós não somos um salão, que tem 200 locais. Nós somos um estúdio de beleza que trabalha por marcações. E eu só saio de casa quando eu sei que às 12 horas eu tenho uma marcação aqui. Vou sair às 10 de casa para chegar às 12 horas aqui e te atender. Não vou fazer mais do que isso. E eu quero sempre fazer as pessoas perceberem a necessidade da marcação e tudo mais. Mas voltando ao foco, que é a sua questão, é preciso perceber que todo negócio só tem pernas para andar quando a gente ensina a andar, deixa-o crescer. Talvez eu tivesse ido ao pódio com muita cedo, porque foram só 2 anos. Aliás, nós fizemos 2 anos já com o espaço físico, né? E talvez eu tinha de ter ficado mais uns 3, 4 anos para depois ver se realmente consigo esta responsabilidade, porque no final do dia é uma responsabilidade para uma pessoa que só tem 21 anos. Porque eu tenho salários para pagar, eu tenho energia para pagar, eu tenho renda para pagar, e são só 21 anos. E eu me orgulho muito dos meus 21 anos. Mas pronto, a grande oportunidade aqui foi perceber o quão as clientes já conhecem o nosso trabalho e destacar-nos, porque nós trabalhamos com logos. Logos, para quem não sabe, é o que parece direto. E convencer esta pessoa de que, olha, eu sou o melhor estúdio de beleza para tu fazer as tuas logos, é um bocadinho difícil. Porque mesmo as pessoas vendo um catálogo com fotos da Neima, da Tamires, da Tânia Gonçalves, da Silvia Martins, elas ainda conseguem perguntar qual é a garantia que eu tenho de que realmente isto vai dar certo. Com todas essas influências por detrás de ti, aqui ainda tem esta coragem, mas é normal. Por vezes as pessoas, o que eu já agora vou acabar criticando, é um grande erro das clientes não procurarem o histórico das marcas. Hoje mesmo eu disse, eu sou uma cliente, antes de fazer qualquer compra com qualquer pessoa que seja, procure saber o histórico da pessoa. Se não tens nenhuma indicação, procure saber o histórico, porque isto evita burlas, evita também comparações. O que mais me magoa nas minhas clientes é comparar. Porque eu já fui burlada no sítio X e talvez tu... Calma, irmã, eu não sou aquela pessoa. Eu sou atriz chique, eu tenho comprometimento, eu tenho seriedade, eu tenho responsabilidades. Então, não vai ser pura e simplesmente porque o fulano X fez aquilo que eu vou fazer tu mesmo. E eu agora adotei esse sistema de não nos conhece. Eu abro status, para quem não sabe, tenho um status aberto para as minhas clientes, que é para criar um clima de familiaridade. Eu não gosto que uma cliente fale comigo, gostaria de saber se tens disponibilidade. Sim, é o jeito certo de falar comigo, porque não somos amigas, verdade. Mas eu quero que ela perceba que eu sou a pessoa mais acessível a ela. Okay? Se me manda mensagem, olá 3 Chica, tens espaço amanhã, no período X, para fazer as tranças X? Eu vou dizer, olá meu anjo, tenho sim, podes vir. Sem nenhum problema. Agora, se tu me vens com burocracias para saber algo, eu vou te responder ao mesmo nível de burocracias. Né? E eu acho que isso acaba criando um distanciamento entre o vendedor e o cliente. E é algo que eu não preciso. Eu gosto e quero fazer o mesmo que eu fiz no dia 16. Para quem viu o nosso live anterior, nós fizemos uma comemoração aqui no estúdio só com clientes.
Muitas das minhas outras clientes, quando viram os vídeos, perguntaram-me: são tuas primas? Eu disse: não, são todas clientes e todas conheceram-se cá. E como parecia que eram família, entendes? E é justamente isso que eu quero criar nas minhas clientes, um espírito de familiaridade, okay? Entenderem que esta é a nossa casa e como casa tu tens que cuidar da tua casa. Não vais deixar a porta aberta pura e simplesmente porque estás com preguiça de fechá-la. Não faz sentido. Então é mais por aí. Aqui está. Muito bem. Há dois pontos que pude tirar na sua resposta: clareza e simplicidade. O que pode vir a significar isso para ti? Eu acho que essas duas palavras são muito amigas da humildade. Gostava de comentar acerca da humildade, pois porque também se está a ver uma miúda que aos seus 14, 16 anos não se dava muito bem com as pessoas, né? Tinha uma dificuldade em se relacionar com as pessoas, mas hoje em dia é aquela pessoa que trabalha com o público. E qual é que está a ser o seu maior desafio? Meu maior desafio é educar a sociedade moçambicana, a camada feminina, as minhas clientes e as minhas potenciais clientes. Aliás, as minhas clientes já não, porque elas já sabem como é que eu sou, porque eu faço questão de mostrar o que eu sou como pessoa. Okay? Acima de tudo, a atriz chique é a atriz chique, mas tem pessoas por detrás. E é com estas pessoas que elas lidam e é com estas pessoas que elas têm que saber como se comportar. Então, humilde. Eu ia dizer humilde eu até sou. Ia parecer estranho. Mas sim, humilde eu até sou. Mas o grande problema que a gente enfrenta é a questão de pensar que porque a pessoa é humilde, a pessoa não tem que se valorizar. E para mim, eu valorizo muito o meu tempo, o meu estado emocional, porque pode parecer que não, mas o falar com a cliente pode alterar o seu estado emocional. Nós vendedores sofremos muito estresse mesmo com as clientes, com coisinhas que eu acredito que às vezes são mesquinhas, né? Eu sou uma pessoa frontal, tu bates de frente, eu te devolvo na hora. Pode não ser na mesma proporção, mas eu não é não deixar barato, não é o certo, mas eu não vou deixar-te irar e pensar que tu estás certa, porque tu estás naquele pensamento colonial, como eu chamo, de que o cliente tem sempre razão. O cliente tem razão quando tem razão. Quando não tem razão, tu não tens de dar razão ao cliente. E é uma coisa que nós empreendedores, nós vendedores, falhamos muito. Este pensamento é errado para mim. Porque o cliente tem que ser babado. Porque o cliente se for para ser teu, vai ser teu. Descanse. E nada te vai atrapalhar. Deus já escreveu, se é teu, é teu. Não vamos discutir. Agora, a cliente fala contigo, dá-te um molho de spice, dá-te voltas, porque não sei o quê. E tu estás ali, por favor, vem aqui, é aqui o lugar que tu deixas passar. Não. Se não quer, deixa. Não, se não quer, deixa é agressivo. É agressivo, mas é realidade. E nós temos que ser sinceros. Se tu queres, se tu não queres, deixa, está bom, disponha. É o que eu digo, disponha. Mais nada. Dando uma volta à nossa conversa, como é que gostava de ser recordada e se tivesse, digamos que, alguns segundos da sua vida, o que gostava de fazer? Se eu tivesse alguns segundos da minha vida, primeira coisa, eu acho que eu abraçaria meu pai. Eu gosto muito. Não que eu não gosto da minha mãe, mas eu sou muito parecida com meu pai. Ele é o meu gajo. E os restantes minutos, eu e a Maldiva iríamos nos conhecer. Eu viajaria de certeza. Que é uma coisa que eu quero muito fazer, viajar de verdade. E o que te faz querer viajar? Eu gosto muito de praia, gosto muito da areia, gosto muito de sentar no chão. Eu sou aquela pessoa que anda descalço em casa. Todo mundo calçado, eu sou a única pé descalço em casa. Só para tu teres noção da coisa. Então, este ar livre é algo que eu acho que eu sempre necessito.
Eu sou do tipo que posso sumir das redes sociais, esquecer um bocadinho a dress só para ficar na praia, sentado no chão, a olhar o mar. Em jeito de últimas considerações, só para fechar a nossa conversa que está top, das paixões e hábitos aqui citados, coisa que gostava de deixar ficar ou que ficaram para trás? Aqui, infelizmente, ficou para trás mesmo é a ginástica artística. Não tem mais volta. A que eu gostava de deixar para trás... Não, deixar para trás não. Gostaria de substituir ser gestora de recursos humanos. Para virar gestora de marketing. Mas é algo que a gente ainda pode fazer. Afinal de contas, são 21 anos, que é mais alguns anos sentada na cadeira com uma caneta. Nada. Então, agora, eu acho que tu não me perguntaste o que é André, mas ok, tá bem. Vais-me perguntar. Defendo essa, ou queres explicar, coisa? Vou aproveitar o momento e explicar o que é André Chica. Eu costumo definir esta criança como a minha criança, como eu sou a Chica, em todos os significados, em todos os momentos. Se eu estiver mal-humorada, acredita, isto aqui vai pegar fogo. Mas é uma forma de dizer que os meus princípios, os meus valores, as minhas ideias são todas demonstradas na Chica. Todas, sem exceção. Se eu como dona não sou séria, consequentemente, esta marca não será séria. E se essa marca está com 2 anos de carreira e está como está hoje em dia, ganhando cada vez mais reconhecimento a nível nacional e não só, porque para quem não sabe, já tive até o prazer de trazer a manager do C4 Pedro. E para quem olha assim e pensa, isto é pouco. Não, para mim isto é muito. Não é tudo. Porque sonhar é bom, mas acordar e fazer é muito melhor. E agora eu estou na época de acordar e fazer. Vocês ainda vão ouvir falar de mim. Mintra Chique, não meu. Mintra Chique. Porque eu estou mesmo a trabalhar para que isso aconteça. Só para fechar a nossa conversa, que mensagem tem a deixar para aquele jovem sonhador que tem um sonho por realizar e principalmente para a área em que a Lode apostou? Eu acho que primeiro tu tens que identificar o teu ponto forte. Qual é o teu ponto forte? Em que é que tu podes te especializar? Porque não importa só fazer, tu tens que ser especialista naquilo que fazes, que é para garantir que tu vais fazer sim e vais fazer bem. Porque não é nada mais importante que fazer a coisa bonita. E nunca se esqueça que sonhar é bom, mas acreditar e fazer é muito melhor. E é preciso, no nosso país, que os nossos jovens acordem e façam, porque nós temos muitas oportunidades mesmo, que por vezes a gente só tem que descobrir qual é a área em que a gente pode empreender. Porque a gente pensa que, olha, as únicas áreas que a gente pode empreender é vou ser marceneiro, vou ser carpinteiro, vou ser... Irmão, há muitas outras oportunidades no nosso país. Nosso país é rico em muita coisa. E nós temos que conscientizar que realmente a gente pode aproveitar estas várias oportunidades que nós temos à frente para fazer diferente. Para mostrar que sim, esta juventude vai fazer um amanhã melhor. Um país melhor. Um país rico. No verdadeiro sentido da palavra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e para si, caríssimo internauta que nos já está a acompanhar através das nossas plataformas online, lá vai o nosso Muito Canimabo. Se gostou da conversa, partilhe, coloque um like e acima de tudo, ative o sininho das notificações para estar a par das nossas publicações. E para a frase do dia de hoje, se a sua vida foi a melhor coisa que te aconteceu, acredite, você tem mais força do que imagina. Live your dreams with dreams of wars.